queridos alunos, vamos para uma aulinha sobre a estrutura dessa molécula importantíssima que é o DNA. Vamos dar uma olhada aqui em como é a estrutura do DNA. Bom, para você entender a estrutura do DNA, o primeiro passo é você saber que o DNA é um polímero de nucleotídeos. Quando dizemos que uma molécula é um polímero, é porque ela é formada por unidades que se repetem. No caso do DNA, quem se repete é o nucleotídeo. O DNA é formado por um nucleotídeo ligado ao outro. Vai unindo um nucleotídeo ao outro e forma-se o DNA. Bom, se o DNA é um polímero de nucleotídeo, o primeiro passo para compreender bem o DNA é saber o que é um nucleotídeo. Dê uma olhada. O nucleotídeo é uma molécula feita de um grupo fosfato, um carboidrato com 5 carbonos, portanto uma pentose, e uma base nitrogenada. Veja lá, ó. Um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Toda molécula feita de fosfato, pentose e base nitrogenada é um nucleotídeo. Quando nós falamos base nitrogenada, nós estamos falando de quê? Ó, onde tem esse BN aqui, é uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas presentes em um nucleotídeo estão divididas em dois grupos. Existem bases nitrogenadas chamadas de púricas e bases nitrogenadas chamadas de pirimídicas. Vamos dar uma olhada. As bases púricas são as bases adenina e guanina. As bases pirimídicas são timina, citosina e uracila. Veja qual é a diferença. As bases púricas têm 2 anéis de carbono. As bases pirimídicas têm apenas um anel de carbono. Então veja, ali no nucleotídeo, onde tem BN, é uma base nitrogenada. Pode ser uma base púrica ou pirimídica. As bases púricas são adenina e guanina. Elas possuem 2 anéis de carbono. As bases pirimídicas são timina, citosina e uracila. Elas possuem um anel de carbono. Nós estamos falando aqui do DNA, mas é bom lembrar que o RNA também é um polímero de nucleotídeos. Quando nós falamos ácidos nucleicos, estamos nos referindo a DNA e RNA. E ambos são feitos de nucleotídeos. E há pequenas diferenças entre o nucleotídeo de DNA e o nucleotídeo de RNA. Vamos ver essas diferenças. Veja bem, vamos montar uma tabelinha aqui para a gente analisar a diferença entre os nucleotídeos dos dois. Primeiro, há diferença em relação às bases nitrogenadas. Quando é o DNA, onde tem BN no nucleotídeo, pode ser uma adenina, uma timina, uma citosina ou uma guanina. O RNA é quase igual, mas o RNA, no lugar da timina, o RNA tem uracila. Portanto, quando aparece timina na molécula, você já sabe que é o DNA. Quando aparece uracila na molécula, você já sabe que é o RNA. DNA tem timina, RNA tem uracila. Segunda diferença está na pentose. A estrutura básica da pentose é a mesma, tanto no DNA quanto no RNA. Mas note que tem uma pequena diferença. Esse é o carbono 2 da pentose. No DNA, o carbono 2 da pentose está ligado a um hidrogênio. Mas no RNA, o carbono 2 da pentose está ligado a um OH. Então, aqui no DNA só tem hidrogênio, aqui no RNA tem um OH. Bom, aí você pode, então, uma diferença tão pequena? É uma diferença pequena, mas tem uma consequência grande quando você vai resolver uma questão. Porque isso muda o nome do nucleotídeo. Dê uma olhada. O nucleotídeo de DNA é um desoxirribonucleotídeo. O nucleotídeo de RNA é um ribonucleotídeo. Entenda. Desoxi significa sem oxigênio.
O nucleotídeo de DNA é chamado de desoxirribonucleotídeo porque ele não tem esse oxigênio aqui no carbono 2. É daí que vem o desoxi, é daí que vem o D de DNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Esse desoxi vem porque no carbono 2 da pentose do nucleotídeo do DNA não tem oxigênio. Então, quando é que o aluno erra? Ele está resolvendo uma questão de DNA. E aí vem uma alternativa assim, os ribonucleotídeos, aí está errado. Porque ribonucleotídeo não é nucleotídeo de DNA. Ribonucleotídeo é nucleotídeo de RNA. Nucleotídeo de DNA é desoxirribonucleotídeo. Tem que ficar atento a isso. Tudo bem? Bom, você já sabe o básico sobre o DNA. Você sabe que ele é feito de nucleotídeos. Quem conseguiu descobrir a estrutura do DNA foram dois rapazes, o Hodgson e Crick. Eles descobriram a estrutura do DNA em 1953. O Hodgson e Crick. Mas é claro que ninguém descobre isso do nada. Eles já tinham alguns conhecimentos prévios antes de montar a molécula de DNA. Vamos dar uma olhada nesses conhecimentos prévios que eles tinham. O que é que eles já sabiam? Eles já conheciam as regras de Chargaff. Chargaff foi um bom cientista e ele descobriu que no DNA a quantidade de A é igual a de T e que a quantidade de G é igual a de C. Veja bem, olha o que ele descobriu. Ó. Ele descobriu que a quantidade de adenina no DNA é igual a de timina. Ele descobriu que a quantidade de guanina é igual a de citosina. Essa foi a descoberta dele. Note, portanto, o seguinte: A e G são bases púricas. Na verdade, vimos isso já. E T e C são bases pirimídicas. Moral da história: no DNA, a quantidade de bases púricas será igual à quantidade de bases pirimídicas. Porque A e G são púricas, T e C são pirimídicas. A quantidade de A é igual a T, de G é igual a C. Portanto, no DNA, a quantidade de bases púricas é igual à quantidade de bases pirimídicas. O interessante é que perguntavam a Chargaff assim, por que é assim? E ele dizia, não sei. Eu descobri que no DNA as quantidades estão assim, mas eu não sei o motivo. Por isso que isso ficou conhecido como as regras de Chargaff. É uma regra, é assim. Não sabemos por quê, mas é assim, ele descobriu isso. Muito bem. Então, o Hodgson e Crick já conheciam esse trabalho, já tinha sido publicado, eles já conheciam as regras de Chargaff. O que mais o Hodgson e Crick já sabiam? Eles tiveram acesso à cristalografia de raio-x de Rosalind Franklin. Veja, pessoal, você está na década de 50 do século 20. Ainda hoje, nós não temos tecnologia para obter uma imagem do DNA e enxergar a dupla hélice com todo o seu esplendor. Se até hoje nós não temos isso, imagine na década de 50 do século 20. Mas havia uma técnica chamada cristalografia do raio-x para obter imagens de moléculas. Mas não é simples. Não é pegar o DNA lá e bater a foto. Tinha que conseguir preparar o DNA para essa foto. E ninguém conseguia. Rosalind conseguiu. Rosalind obteve essa famosíssima imagem do DNA. Veja, quando você olha essa imagem, você pode dizer, pô, mas não estou vendo nada aí. Mas dá para chegar a algumas conclusões interessantes. Essa imagem do DNA mostra que o DNA é uma molécula simétrica. O lado esquerdo é igual ao direito. Essa imagem mostra que o DNA é um empilhamento, como os degraus de uma escada. E realmente ele é um empilhamento de nucleotídeos, um em cima do outro. E ainda dá para fazer uma série de cálculos matemáticos em cima dessa imagem, até para descobrir a distância de um degrau para o outro. Essa imagem foi fundamental para o trabalho de Hodgson e Crick. Quando o Hodgson vê essa imagem, ele tem a ideia de que o DNA pode ser uma dupla hélice.
Foi essa imagem que deu ao Watson a ideia de dupla hélice. Por que isso veio da cabeça dele? Porque ele também já tinha lido um trabalho de Linus Pauling. Linus Pauling, aquele que você adora na química, do diagrama de Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu adorava fazer problemas com isso. Eu espero que você também goste. Então, Linus Pauling tinha publicado um trabalho descrevendo uma proteína em formato de hélice. Então, Watson e Crick já sabiam o que esperar de uma molécula em hélice. Então, quando ele vê essa imagem, quando Watson vê essa imagem, ele percebe que o DNA poderia ser uma hélice. Tudo bem? Então, essas eram informações que o Watson e Crick já tinham. E agora vamos ver como eles montaram a molécula de DNA. Muito bem, o Watson e Crick então descobrem que o DNA é uma dupla hélice. Vamos pegar essa dupla hélice e ampliar um pedaço dela. Olha lá. Bom, eles então propõem que o DNA é um nucleotídeo em cima do outro, um empilhamento, como os degraus de uma escada. Não foi isso que nós falamos? Um em cima do outro. Veja que esse nucleotídeo tem a base guanina, esse tem a base adenina, esse citosina e esse timina. Tá. A próxima proposta de Watson e Crick é que um nucleotídeo está unido a outro da mesma fita por uma ligação covalente entre o fosfato de um e o carbono 3 da pentose de outro. Então, os nucleotídeos estariam unidos entre si por uma ligação covalente entre o fosfato de um e o carbono 3 da pentose do outro. Muito bem. Agora veja, essa ligação covalente aqui pode vir com o nome de ligação fosfodiéster. Eu já vi aluno, não é uma ligação covalente não, professor, é uma ligação fosfodiéster. A ligação fosfodiéster é uma ligação covalente. Então entenda, um nucleotídeo está unido a outro da mesma fita por uma ligação covalente entre o fosfato de um e o carbono 3 da pentose do outro. Só que o DNA é uma dupla hélice, ele tem duas fitas. Então vamos ver agora como é o outro lado. Ó, os nucleotídeos do outro lado estariam assim. Tem algumas coisas aqui interessantes para a gente observar. Primeiro, veja que a outra fita está de cabeça para baixo. Então nós vamos conversar já já sobre isso. Uma fita tem uma orientação e a outra tem a orientação oposta. Tudo bem? Veja que o outro lado aqui está de cabeça para baixo. Tá. Outra coisa. Você já sabe que um nucleotídeo está unido ao outro da mesma fita por uma ligação covalente entre o fosfato de um e o carbono 3 da pentose de outro. Isso une nucleotídeos de uma mesma fita. Agora, o que une o nucleotídeo dessa fita com o nucleotídeo dessa fita? Veja, o que vai unir nucleotídeos de fitas diferentes são ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E foi esse trabalho de Watson e Crick que deu sentido às regras de Chargaff. Porque esse trabalho é que conseguiu explicar por que a quantidade de A é igual a de T no DNA. Por que a quantidade de C é igual a de G no DNA? Porque Watson e Crick demonstraram que há um pareamento específico. A adenina sempre se liga com a timina e a citosina sempre se liga com a guanina. É por isso que a quantidade de A vai ser igual a T, porque A e T estão sempre ligados. Por isso que a quantidade de C será igual a G, porque C e G estão sempre pareados no DNA. Agora, o que une essas bases são ligações de hidrogênio entre elas. Guanina e citosina fazem 3 ligações de hidrogênio entre si. Adenina e timina fazem 2 ligações de hidrogênio. C com G faz 3, A com T faz 2. Então veja, quando você está resolvendo um problema sobre DNA, você precisa ter a sensibilidade para perceber se a questão está se referindo ao longo de uma fita ou de uma fita para outra. Veja, ao longo de uma fita, o que une os nucleotídeos são ligações covalentes.
De uma fita para outra, o que une os nucleotídeos são ligações de hidrogênio. Então é preciso ter essa sensibilidade. Vou atualizar vocês. Um trabalho recente mostrou que interações hidrofóbicas entre as bases são mais importantes para manter esses nucleotídeos unidos de um lado para o outro do que a própria ligação de hidrogênio. Isso é uma coisa nova. Tem um trabalho sugerindo que entre as bases ocorrem algumas interações hidrofóbicas que também contribuem muito para manter as duas fitas unidas. Tá certo? Vamos continuar analisando nossa molécula. Vamos numerar os carbonos da pentose. Olha lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e logo abaixo do fosfato, carbono 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o outro lado e você sabe que do outro lado está tudo de cabeça para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, ó, só que está de cabeça para baixo. Agora pense comigo. Nessa extremidade do DNA, quem está mais na ponta é o carbono 5. Como aqui quem está mais na ponta é o carbono 5, essa é a extremidade 5' do DNA. Aqui, olha, quem está mais na ponta é o carbono 3. Então chamamos essa extremidade de 3'. Aqui, quem está mais na ponta é o carbono 3. Chamamos essa extremidade de 3'. Aqui, quem está mais na ponta é o carbono 5 da pentose. Chamamos essa extremidade de 5'. Então, note que uma fita do DNA vai de 3' para 5' e a outra desce de 3' para 5'. É por isso que nós dizemos que no DNA as fitas estão em paralelo, mas a orientação é antiparalela. A orientação é antiparalela porque enquanto uma sobe de 3' para 5', a outra desce de 3' para 5'. Então, no DNA, as fitas estão em paralelo, mas a orientação é antiparalela. Então, o que foi que você aprendeu? Você aprendeu que o DNA é um polímero de nucleotídeos. Você aprendeu que ao longo de uma fita, um nucleotídeo se une ao outro por ligação covalente. Você aprendeu que de uma fita para outra, um nucleotídeo se une ao outro por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, sendo que a adenina faz 2 ligações com a timina e a citosina faz 3 ligações com a guanina. Essa foi nossa aulinha sobre a estrutura do DNA. Não deixe de ver uma próxima aula minha que mostra as propriedades da molécula do DNA. Até lá, um grande abraço. Olá, queridos alunos, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para vocês que no meu site, que está aparecendo aqui embaixo, você pode adquirir alguns cursos que eu faço para vocês. Por exemplo, tem esse curso aqui, ó, Biologia e Mapas Mentais, um curso voltado para o Enem. Em qualquer lugar do Brasil que você esteja, nós enviamos essa apostila com mais de 100 mapas mentais de biologia que eu fiz. Eu elaborei mais de 100 mapas mentais separados por assunto, para que você possa estudar. Além disso, no final dessa apostila tem centenas de questões do Enem, também separadas por assunto. Esse curso engloba dezenas de videoaulas. Cada mapa mental desse está explicado nessas videoaulas. Cada questão dessa está resolvida nas videoaulas. Inclusive dizendo não só a alternativa certa, dizendo por que as outras alternativas estão erradas, uma por uma. Tudo bem? Você pode obter informações e adquirir esse curso a partir do meu site que está aparecendo aqui embaixo. Tudo bem? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.